Você sabia que antes de Velozes e Furiosos já teve um filme em que um policial começava caçando bandido, mas no meio do caminho quase virou um deles? Um dos filmes de ação mais maneiros dos anos 90 misturou FBI, surf, assalto a banco, pancadaria e um dos finais mais legais já feitos por cinema. Então se ajeita aí onde você tá, prepara a sua prancha e a sua parafina, que hoje a gente vai falar de Caçadores de Emoção. Olá, eu sou o Marcos e te convido a embarcar comigo em mais um vídeo. Chaptura! Hoje a gente vai embicar a nossa prancha direto para 1991, quando o Keanu Reeves ainda estava construindo a sua imagem como herói de ação ao lado do já calejado Patrick Swayze, que vinha aclamado de um pós-Ghost por crítica e público, inclusive depois do grandioso Dalton de Matador de Aluguel, que foi coincidentemente o último vídeo aqui do canal, olha só. Caçadores de Emoção é mais um daqueles filmes cebola, cheio de camadas para quem estiver disposto a analisar além da superfície. Ele tem perseguição, assalto a banco, surf, amizade torta, final melancólico e um vilão que nem dá pra ser chamado de vilão. E antes que alguém diga, mas esse filme aí tá exagerado. Sim, gafanhoto, ele é exagerado, mas é aí que mora o charme. Porque esse exagero é de propósito, não é algo que alguém tentou tornar grandioso e acabou só virando ridículo como um carro tunado no espaço. E quando eu digo que o exagero aqui é de propósito, é porque ele usa isso como ferramenta para botar uma lente de aumento sobre o sentimento de adrenalina e da intensidade das emoções que os personagens vão experimentando ao longo do filme, porque nada neles é morno aqui. Todas as situações retratadas na tela são imersivas e profundas, inclusive me fazendo pensar se a direção não se inspirou na fase da nossa vida, onde geralmente todos os nossos sentimentos são bem exagerados, que é a adolescência, e usou isso como um catalisador para o roteiro. O filme acompanha o jovem agente do FBI, Johnny Utah, vivido pelo Keanu Reeves, que chega em Los Angeles todo engomadinho e de cabelo arrumado com cara de bom moço. Na cidade, uma gangue que está usando máscara de ex-presidente dos Estados Unidos está assaltando bancos à torta e à direito, deixando as autoridades com cara de pamonha. Eles entram, roubam e saem mais rápido que tombo de anão, sem ficar de gracinha. Não vão até o cofre e não tentam dominar o mundo. O troço é objetivo. Entra, pega o dinheiro das gavetas e vaza. Johnny é colocado para trabalhar com o Ângelo Papas, interpretado aqui pelo Gary Busey, um dos atores mais pirados de toda Hollywood. Papas é um veterano do FBI meio largado e meio louco que tem uma teoria no mínimo bizarra sobre a gangue dos ex-presidentes. Ele acredita que eles são surfistas. E por quê? Bom, além do porquê sim, é porque numa das investigações apareceram pistas ligadas a essa atividade, como a parafina que é usada nas pranchas. O Papas acredita que esses bandidos não roubam só pela grana. Ele acredita que eles devem estar fazendo isso para poder financiar um estilo de vida. Eles querem viajar, surfar, receber sem trabalhar e dar uma de leitão para poder mamar deitado. E é aí que está o coração do filme. Caçadores de Emoção não é sobre prender bandido, é sobre choque entre dois mundos, o da regra e o do impulso. De um lado, o Johnny Utah, que é o agente do FBI disciplinado, atleta, ex-jogador de futebol americano, que tenta provar o seu valor, e do outro está o Bori, um líder nato, zen e bom de briga, que fala sobre liberdade como se estivesse pregando uma religião. E é claro que quando você pega o Keanu Reeves para comparar com o talento de outro ator, é até sacanagem. Mas o Patrick Swayze está em outro nível nesse filme. Você fica literalmente torcendo para ele aparecer em tela para você ver mais do personagem dele. O Bori não entra em cena como um vilão comum. Ele não é aquele criminoso que fica rindo numa sala escura e planejando dominar alguma coisa. Ele é ágil, carismático e magnético. Ele parece um guru de praia misturado com assaltante, atleta radical e líder de seita. E é exatamente por isso que ele é tão perigoso. Embarcando na piração do Papas, o Johnny começa a se aproximar do universo do surf para investigar a gangue. Mas como ele é um prego nisso, ele vai precisar de ajuda. E para isso ele cola na Tyler, a personagem da Lori Petty, uma mina surfista que primeiro socorre e depois dá um esporro no Johnny que quase morreu tentando pegar uma onda. Ela é uma surfista experiente, casca grossa e desconfiada. Ela não vai cair no papinho mole do Johnny. E isso é legal, porque o filme evita de transformar ela num interesse romântico meloso. A Tyler tem presença, tem personalidade e funciona como uma porta de entrada do Johnny para esse mundo de aventuras. Com a Tyler, o Johnny aprende a surfar, e quanto mais ele aprende, mais ele quer funhanhar com a moça. E o filme faz uma coisa esperta nesse lance do Johnny com surf. Ele não coloca o personagem só fingindo que gosta daquele tipo de vida. Ele vai ficando cada vez mais interessado de verdade nessa parada. Ele sente a adrenalina e a liberdade. Ele sente o prazer de quebrar algumas regras. E esse é o ponto em que a missão começa a ficar perigosa.
porque o Johnny começa a se envolver demais com os caras que ele está investigando, e a gente começa a se perguntar se ele vai realmente prender eles no fim. E já comenta aí, você acha que o Johnny Utah se perdeu na missão? Ou a missão só mostrou quem ele realmente quer ser? A investigação vai avançando e o Johnny entra cada vez mais no círculo do Bodhi. Ele conhece a galera, participa das festas, soca a jacatira com a Tyler e descobre que ela é ex do Bodhi. Mas a antena espiritual do Bodhi percebe alguma coisa a mais nesse cara. Tem alguma coisa ali. O Utah é competitivo, é impulsivo, tá se amarrando em adrenalina, mas o Bodhi saca que tem alguma coisa suspeita nele. Isso vai tornando a relação dos dois ainda mais interessante e passando tensão pro público que não sabe se o Bodhi vai desmascarar o Johnny na cara dura ou não. O Johnny tá investigando o Bodhi, mas o Bodhi também tá investigando o Johnny. Um testa o outro o tempo todo. Um quer ver até onde o outro vai, e o filme começa a construir uma tensão que é muito mais emocional do que policial. Enquanto isso, os assaltos continuam. Os ex-presidentes aparecem mascarados como Ronald Reagan, Richard Nixon, Lyndon Johnson e Jimmy Carter. A imagem é absurda, mas é muito massa ao mesmo tempo. Surfistas roubando banco com máscara de presidente é o tipo de exagero que só o cinema dos anos 90 conseguia emplacar. Mas repara nisso, os assaltos não são só cenas de ação. Eles servem para mostrar um pouco da filosofia dessa gangue. Os caras querem pegar o dinheiro, mas sem se prender a ele. Eles roubam para poder continuar em movimento, para pegar a próxima onda, para alimentar a próxima descarga de adrenalina. E é aí que o filme começa a ficar mais sombrio, porque tava na cara que esse tipo de golpe alguma hora ia dar merda. Johnny e Papa seguem pistas erradas, entram em confronto com outro grupo de surfistas, rola briga, perseguição, tiro e confusão. E eu vou ficando cada vez mais cabreiro com a quantidade de coisa que Velozes e Furiosos pegou desse filme na cara dura. O filme brinca com essa sensação de que o FBI está sempre um passo atrás. E quando o Johnny finalmente começa a se ligar que o Bodhi pode realmente estar por trás desses assaltos, como o Papas já estava jogando na cara dele, ele já está envolvido demais. Numa das cenas mais marcantes do filme, o Johnny persegue a pé um dos ex-presidentes pelas ruas, quintais e casas da cidade. A câmera acompanha tudo de perto. Não é aquela ação toda picotada em que você não entende porra nenhuma, tipo Transformers. É físico e cansativo, e mais suado do que tampa de marmita. Você consegue sentir o personagem perdendo o fôlego. E aí vem o momento chave. Johnny tem a chance de atirar nesse bandido. Ele tá com ele na mira, mas acaba hesitando e não consegue atirar. E nesse momento a gente entende que o conflito já deixou de ser profissional. O Johnny sabe, ou pelo menos sente, que aquele cara pode ser o Bodhi. E se for mesmo, ele não é só um criminoso fugindo. É alguém que virou um tipo de imagem distorcida do próprio Johnny. O Johnny fica diante de uma escolha: cumprir a lei ou proteger a conexão que ele criou. E ele falha como agente, mas acerta como personagem dramático. Essa cena é icônica porque transforma o herói em um cara vulnerável. Ele não é uma máquina de fazer justiça. Ele é um cara dividido e confuso, atraído por um mundo que ele devia combater. E vamos combinar, esse é um dos grandes motivos para Caçadores de Emoção ainda funcionar. O filme entende que ação boa não é só explosão. Ação boa precisa ter peso emocional. Depois disso a coisa aperta. A identidade dos ex-presidentes vai ficando cada vez mais clara, e o Bodhi percebe, como ele suspeitava, que o Johnny não é exatamente quem dizia ser. Só que em vez de simplesmente eliminar o Johnny, o Bodhi faz algo muito mais cruel. Ele puxa ele cada vez mais para dentro do jogo. E aí a gente chega em outra sequência boa pra cacete: o salto de paraquedas. A cena do paraquedismo é o tipo de coisa que, se você parar para pensar friamente, beira o ridículo, mas visualmente ela funciona bem demais. Porque não é só sobre pular de um avião, é sobre o Johnny cruzar uma linha sem volta. Ele está literalmente caindo numa espiral que ultrapassa a fronteira do que ele considera moralmente certo. Ele queria aquele estilo de vida dos caras, mas não a parte ruim que eles fazem para poder bancar essa vida. E o vazio aqui é simbólico. Ele não está mais com os dois pés no chão do FBI. Ele está suspenso entre a missão e a amizade, entre a sua identidade antiga e a nova que ele quer abraçar. Daqui pra frente o filme deixa claro, o Johnny não tá mais tentando só resolver um caso, ele tá tentando sair vivo de uma transformação que ficou arriscada demais. Já o Bodhi vai ficando cada vez mais radical. A filosofia dele, que no começo parecia charmosa, começa a revelar um lado manipulador e perigoso. Ele fala de liberdade, mas controla as pessoas ao redor. Ele acredita na sua filosofia de vida, mas vai usar quem precisar para conseguir seguir com as suas convicções. Esse é um contraste muito legal nesse personagem. O Bodhi é carismático porque acredita no que diz, mas é ameaçador justamente porque acredita demais. Ele acha que a vida comum é uma prisão, ele acha que a sociedade é uma mentira,
Ele acha que sentir adrenalina é mais importante do que seguir lei. E ele ser assim é um dos fatores que faz com que a gente se sinta atraído por personagens desse tipo nos filmes. Alguém que tem coragem de seguir aquilo em que acredita, não ligando para as consequências. A gente sabe que eles estão errados, mas uma parte da gente entende esse fascínio. Quem nunca quis largar tudo e sumir por aí? Quem nunca teve vontade de viver uma aventura sem pensar no boleto, no relógio ou no chefe? O filme pega esse desejo e eleva à máxima potência, novamente usando o exagero como uma ferramenta para amplificar os sentimentos. Só que o extremo cobra caro. Se você está curtindo essa viagem por Caçadores de Emoção, já deixa o like que tem muito mais vindo por aí. A reta final começa quando Bori e a sua gangue fazem um assalto que dá errado. A regra era não ir para o cofre e não demorar para não aumentar o risco. Mas a ganância, a pressão e o descontrole entram em cena e o plano vai pro caramba. E pela primeira vez, os ex-presidentes fazem uma vítima fatal durante um assalto. Aqui o filme muda de tom. A aventura de praia passa a ser uma tragédia policial. Johnny já não tem como passar pano para aquilo. O que antes parecia um grupo de rebeldes vivendo à margem da lei, agora parece o que realmente é e sempre foi. Uma gangue criminosa capaz de matar, sequestrar e destruir. Mas mesmo assim, o laço entre o Johnny e o Bori não desaparece. E isso é o mais incômodo, porque o filme não facilita para o espectador. Ele não diz que agora você vai passar a odiar esse cara parafinado. Ele mostra que o Bori é perigoso, manipulador e criminoso, mas mantém o magnetismo do cara até o final. Essa ambiguidade compõe parte da alma do filme. Na reta final, o Bori usa Tyler como moeda de troca. O Johnny é forçado a colaborar e as coisas desandam de vez. Papas, o parceiro veterano do Johnny, acaba sendo morto, e essa morte é importante porque tira qualquer ilusão de brincadeira. A aventura acabou. Tá na hora do Johnny e do Bori pagarem o preço das suas ações e das inações no caso do Johnny. Johnny parte atrás do Bori e o filme caminha para o encerramento com uma sensação amarga. Não é mais sobre quem ganha ou quem perde, é sobre o preço de uma obsessão. No fim, a gente chega na Austrália, em Bells Beach, com uma tempestade monstruosa e ondas gigantes. O Bori está diante daquilo que ele sempre buscou, a onda que acontece uma vez a cada 50 anos, quando o oceano mostra quem manda no planeta, mandando a coluna de água perfeita, e o Bori quer dropar essa monstra. Johnny encontra Bori na praia e os dois saem no braço e o agente quase vai pro saco, mas consegue acabar prendendo o amigo barra vilão. Pela lógica policial, acabou. Era só algemar e levar o cara preso para encerrar o caso. Mas Caçadores de Emoção não termina como um filme policial comum. O Bori faz um último pedido pro Utah. Ele quer surfar essa última onda. E o Johnny acaba deixando, não por amizade, ou pelo menos não só por ela, mas porque fica óbvio que tentar dropar aquele Kraken é suicídio. No fim, o Bori vai ter o que quer, mas também vai pagar o preço pelas merdas que ele fez. Esse gesto divide opiniões até hoje. Para alguns, o Johnny falhou de novo. Ele deixou o criminoso escapar. Mas para outros, ele entende que o Bori já está condenado. Não tem prisão mais forte para o Bori do que viver sem aquela liberdade que ele gostava tanto. E aquela onda gigante e violenta é o destino que ele escolheu. Johnny solta o Bori e observa ele caminhar para o mar, e depois disso joga o distintivo fora. É um gesto poderoso, porque quando o Johnny joga o distintivo, ele não está virando um bandido. Ele está rejeitando uma versão de si mesmo que não existe mais. Ele cumpriu a missão? Mais ou menos. Ele venceu? Não. Ele perdeu amigos, certezas, inocência, mas ele viu algo que não dá para desver. Uma parte da vida, uma parte importante dela, não cabe num trabalho. E é isso que faz o final ser tão marcante. O Bori some na onda, praticamente indo de encontro à própria morte. O Johnny fica na chuva, sozinho e transformado. Não tem comemoração nem piadinha final. Só tem o som do mar quebrando e um homem encarando as consequências de tudo que fez. O filme entrega a ação, mas termina com melancolia. Agora, falando de números e bastidores, Caçadores de Emoção custou cerca de 24 milhões de dólares para ser feito e arrecadou aproximadamente 83,5 milhões no mundo todo. Ou seja, não foi um fenômeno gigantesco de bilheteria, mas foi um sucesso sólido, e com o tempo ele virou um filme cult. Na crítica especializada, a recepção foi interessante. O filme recebeu elogios principalmente pela direção da Kathryn Bigelow, pelas cenas de ação e pela energia visual. Muita gente reconheceu que o roteiro tinha exagero, que a proposta era absurda, que algumas situações beiravam o inacreditável, mas quase todo mundo concordava numa coisa:
quando o filme entra em movimento, ele fica difícil de ignorar. No Rotten Tomatoes, a avaliação da crítica especializada fica na casa de 68%, enquanto que a nota do público geral é um pouco mais alta, em torno de 79%. No fim das contas, Caçadores de Emoção é aquele tipo de filme que talvez não seja perfeito na régua fria, mas é memorável no impacto emocional e é impossível não se empolgar com ele toda vez que você assiste. Na minha opinião, esse filme é um clássico porque ele tem identidade, tem cara, tem um cheiro, tem textura. O Keanu Reeves ainda não era o astro que veio a se tornar depois de Matrix ou John Wick, mas já era um poço de carisma e já mostrava uma presença muito boa para filme de ação. Aquele jeito meio travado e sério combina muito bem com o Johnny Utah. Ele é um cara tentando parecer no controle, enquanto tudo ao redor puxa ele para o caos. O Gary Busey como Papas traz aquele tempero de parceiro veterano meio doidão que só os anos 90 podia entregar. A Lori Petty dá força para Tyler e impede que ela seja o estereótipo da garota do mocinho, mas quem domina o filme mesmo, não tem como negar, é o Patrick Swayze. O Bore é um personagem que podia virar caricatura muito fácil, um surfista zen, filosófico, que assalta banco usando máscara de presidente. Na mão errada isso seria ridículo, mas o Patrick coloca tanta convicção no papel que você entende por que as pessoas adoram esse cara. A Catherine Bigelow dirigiu tudo com uma energia sempre em alta. As cenas de ação têm corpo, você consegue sentir o impacto e a velocidade aqui. É uma ação muito bem calculada. Para mim, o grande tema do filme é o limite entre liberdade e irresponsabilidade. O Bore vende liberdade, mas entrega destruição. Já o Johnny busca justiça, mas encontra o desvio que atrai ele. O filme não diz que viver intensamente é errado, mas mostra que transformar a adrenalina em religião pode levar tudo para o saco. Amizade, amor, ética e vida. E todo mundo tem um pouco de Johnny Utah e um pouco de Bore. Uma parte da gente sempre quer segurança e estabilidade, mas outra parte quer largar tudo, quer entrar no mar e perseguir uma onda gigante, mesmo sabendo que pode dar ruim. A diferença é o quanto a gente deixa essa parte comandar, e Caçadores de Emoção é sobre esse perigo. O perigo de confundir liberdade com fuga, o perigo de achar que porque algo faz você se sentir vivo, automaticamente vale qualquer preço. Mas agora eu quero saber de você. Você acha que o Johnny fez certo em deixar o Bore pegar essa última onda? Para você, o Bore é vilão, anti-herói ou só um cara pirado em adrenalina? Qual cena desse filme ficou mais marcada na sua memória? O assalto com máscara de presidente? O salto de paraquedas ou o final na tempestade? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber como esse filme bate em você hoje. E se você gostou do vídeo e quer ver mais materiais para desbloquear suas lembranças dos anos 80 e 90 e filmes que marcaram época, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Também considere se inscrever no canal, para você não custa nada, mas para mim faz toda a diferença para continuar te trazendo mais vídeos. Captura!